todos. É sempre uma felicidade, uma honra estar aqui junto de vocês nessa manhã agradável de sábado. Alguns vão nos assistir às gravações, vai ser à tarde ou à noite, mas é sempre uma energia muito intensa que circula durante as nossas reuniões. Eu tenho a honra de participar do Recanto da Prece há precisos 13 anos e fui apresentado pelo palestrante ao Sr. Carlos e à Sra. Beth, e desde então frequento aqui regularmente, algumas vezes aos sábados, frequentemente às terças e às quintas-feiras, mas eu sempre aprendo muito aqui com todos os que me precedem. Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo que foi inúmeras vezes à casa do Chico Xavier, aos trabalhos que o Chico Xavier montou, organizou, participava e aprendeu o formato que lá era feito e trouxe para Campo Grande. As reuniões de terças e quintas são ininterruptas há 40 anos. Mesmo durante a pandemia elas se tornaram online, mas não foram interrompidas. E aqui, nesse espaço, nas manhãs de sábado, que ilumina tantas pessoas que começam, eu tenho a sensação de que muitas pessoas que começam no Espiritismo vêm nas reuniões de sábado e depois se distribuem nas reuniões durante a semana em diversos centros da cidade, grupos espíritas, e continuam vindo aqui aos sábados, quando é possível. De qualquer forma, eu expresso a minha felicidade, a minha gratidão a todo o grupo e fico honrado de apresentar o meu colega, Dr. Décio Iandoli Júnior. Veio fazer a palestra. Ele é médico com formação em cirurgia, em formação em endoscopia e já está em Campo Grande há 15 para 16 anos. Trabalhamos lado a lado e algumas vezes é corrida e não dá tempo de perguntar. Eu não perguntei o assunto que vai ser abordado dentro desse tema interessantíssimo. O Décio é presidente da Associação Médico Espírita aqui da nossa cidade, que tem o nome de AME-MS, e tem uma das suas bandeiras trazer a ciência para o espiritismo e o espiritismo para a ciência, fazer esse casamento, mostrar que as duas áreas podem caminhar de mãos dadas, religiosidade e ciência. Mas ele nos brinda hoje com uma palestra que se chama O Sentido da Vida. E eu me pergunto, qual é o sentido da vida? Será que é nascer, crescer, passar por uns perrengues e morrer? Ou será que tem mais coisa? Então eu fico honrado de convidar o nosso palestrante para que venha explanar sobre esse tema tão interessante que me deixa curioso. Será que é obrigatório ser espírita? E o que é ser espírita? Será que a religiosidade é importante? Pode vir que já é a sua vez. Então eu passo a palavra e agradeço ao Décio e a presença aqui conosco. Bom dia. O tema é bem pretensioso. E ontem eu tive a curiosidade de colocar no chat GPT qual o sentido da vida, e é uma salada russa, né? É uma bagunça. E ao mesmo tempo que é uma coisa bem pretensiosa, e acho que o homem se pergunta qual o sentido da vida desde que ele começou a fazer as suas divagações filosóficas, ao mesmo tempo que parece uma coisa tão etérea, tão subjetiva, é extremamente objetiva, porque essa pergunta ela está dentro de nós todos os dias das nossas vidas, né? Toda vez que a gente levanta de manhã, eu não sei quanto a vocês, é que eu sou meio estranho, assim, eu tenho umas coisas meio esquisitas, mas eu às vezes me pergunto por que eu estou levantando, por que eu vou trabalhar, o que eu estou fazendo, o que está me movendo, né? Para acordar cedo, para ir trabalhar, ou para ir no centro, ou para fazer qualquer coisa, né? E aí eu recorri a uma estratégia que eu uso bastante. Eu costumo dizer que as palavras são caixinhas e que a gente coloca o conteúdo que a gente quer dentro das caixinhas. Então é muito bom a gente começar a falar de um assunto falando de qual conteúdo a gente está pondo em cada caixinha. As nossas caixinhas hoje são sentido e vida, não é isso? Bom, primeira coisa, o que é a palavra sentido? O que ela significa? Eu fui no dicionário e em alguns dicionários tem 2 significados, em alguns dicionários tem 3. Vamos começar com o de 2.
primeira palavra, primeiro conteúdo de sentido é aquilo que você percebe com os seus sentidos. Visão, audição, gustação, é um sentido, né? Obviamente que não é disso que a gente está falando, mas assim, bem distantemente porque eu vou falar do sentido da vida, o que me move, o que faz eu levantar de manhã, eu poderia dizer assim, que gosto que tem a minha vida? É um gosto doce, é amargo, é picante, é ácido, é agradável? Eu gosto de experimentar a minha vida, o sentido da vida é agradável para mim ou não? Eu poderia relacionar ele com o tato. A sua vida é suave ou é áspera? Ela é difícil? Ela te traz dor ou traz uma sensação agradável? Então, de alguma maneira, faz sentido a gente considerar o sentido como sendo o sentido dos sentidos físicos, as experiências que a gente tem nesse mundo físico que, na verdade, é um mundo de ilusão, tá? O segundo significado é o significado de sentido como sentido para orientação. E aí vai um pouco mais na linha do que eu imagino, porque o que é a orientação? Apesar da gente usar essas duas palavras como sinônimo, às vezes, elas significam coisas diferentes. Sentido e direção, né? Direção é um eixo, e o sentido é de que lado para que lado do eixo você está indo. Então, se você vai numa estrada, a estrada te dá a direção, e você escolhe o sentido, você vai para a direita ou você vai para a esquerda. E o sentido é assim, eu estou indo, a direção é um eixo para cima, ou vertical, ou um eixo horizontal, e o sentido é de cima para baixo, ou de baixo para cima, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, né? O que eu achei interessante é que dentro desse conceito, que é um conceito físico, da física, dentro desse conceito, a gente vai parar para pensar o seguinte, que a direção, ela está incluída no sentido. Porque quando eu escolho se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu vou escolher para a direita ou para a esquerda dentro daquela direção, né? E aí, pensando um pouquinho sobre essa questão, eu fiquei pensando assim, que quando a gente encarna, a encarnação nos dá a direção, mas a gente escolhe o sentido, né? Então, na hora que eu estou encarnando, eu fui concebido, né? Tive já a minha experiência, que ninguém fala disso. A gente começa, geralmente, a encarnação quando nasce, mas quando a gente é concebido com uma relação tão próxima, tão íntima com o perispírito da nossa mãe, a gente já tem uma vivência muito intensa. Aliás, eu acredito que os 9 meses da gestação são mais intensos que os primeiros 9 meses depois que a gente sai da barriga da mãe. A gente tem muito mais contato e tem uma impressão muito mais poderosa sobre o que ela está sentindo em nós do que depois que a gente nasce, né? Então, a gente já tem a direção posta ali. E essa direção não é aleatória. Ela foi escolhida, ela foi depurada a partir daquilo que eu tenho feito nas minhas encarnações anteriores, daquilo que está acontecendo comigo como indivíduo, como espírito nesse momento, e aí eu encarno. E dentro dessa encarnação, usando de uma das propriedades que nos foi dada quando nós somos criados, como princípios inteligentes individualizados, né? Antes até da gente ser seres hominais, a gente já tinha isso que se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele me dá a possibilidade de escolher o sentido, né? Então, esse segundo significado que eu achei no dicionário, eu achei que tem mais a ver com o que eu imaginei quando eu pensei, vou falar sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Ou seja, para que lado eu escolhi? Onde que eu tô? Para que lado que eu tô indo? Quando eu levanto de manhã, eu tenho que checar. Eu estou indo na direção que eu escolhi mesmo? É por aqui mesmo que eu quero ir? Senão vai acontecer o que aconteceu comigo agora. Você
quase 16 anos em Campo Grande, já tive aqui um monte de vezes, me perdi aqui. Não sabia, é na Dom Aquino, mas eu acho que eu passei aqui em frente e não reconheci, né? Estou ficando meio senil. Então, tem esse sentido, né, de direção. E o terceiro, que às vezes você encontra, não são todos os dicionários que trazem, que é propósito, o sentido como um propósito. Isso faz sentido para você? Isso tem um propósito para você? É aí que entra, né, o que a gente quer dizer, o sentido da vida seria esse. Qual o propósito da vida, né? Quando o Marcelo fez a preleção, ele colocou isso. Seria mais ou menos o quê? Por que eu estou vivo? O que eu estou fazendo? Para que eu estou aqui, né? Só que, pensando um pouco melhor, eu imaginei que esse aspecto do sentido como propósito, ele se encaixa também na orientação. Ele se encaixa também no sentido que é para onde eu aponto as minhas energias, as minhas forças, a minha atenção, né? Que é o propósito. Então, se eu cheguei na estrada e resolvi ir para a direita, é porque tem alguma coisa na direita que eu quero alcançar. Senão, eu estou perdido, não é? Eu costumo dizer muito isso. Para eu não estar perdido, eu preciso de duas informações fundamentais. Deu dilúvio aqui, mas tudo bem. Duas informações fundamentais. A primeira é da onde eu vim. E a segunda, para onde eu vou. Eu preciso das duas. Se eu não souber da onde eu vim, eu estou perdido. Se eu não souber para onde eu vou, também estou perdido. Então, na hora que eu escolho o sentido para a minha vida, eu estou escolhendo, dentro da direção que se pôs para mim, eu estou escolhendo o objetivo para o qual eu quero chegar. Obrigado. E aí a gente teria, então, esse aspecto, que é o propósito, incluído, né, também dentro desse aspecto que é a orientação. Então, vamos lá, o que nós pusemos na caixinha sentido? Nós colocamos assim, o sentido que nós estamos usando, o conteúdo que nós estamos pondo nessa caixinha é a orientação que nós damos para a nossa existência. Existência ou vida? Tá bom, obrigado. Existência ou vida, qual é a diferença? Aí nós vamos para a segunda caixinha. A primeira tá lá, eu coloquei o meu conteúdo dentro do sentido. Agora, vida. Que vida é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando da nossa vida encarnada, que começa na fecundação e termina no desencarne? Ou nós estamos falando da nossa vida eterna, que começou quando a gente nasceu como alma, como princípio inteligente definitivamente individualizado, e não vai terminar nunca mais, né? Qual que seria a vida que nós estamos falando? Eu procurei no Livro dos Espíritos recentemente, por conta de um prefácio que eu escrevi no livro da Rony. Acho que muita gente deve conhecer. Ela está escrevendo um livro sobre o sono e a espiritualidade, né? E ela me deu a honra de prefaciar o livro dela. E uma das dúvidas que eu fiquei na hora que eu li o livro dela é essa. Eu posso separar essas outras duas caixinhas, né, vida e existência, na minha cabeça, ou eu prefiro colocar assim, a existência como vida eterna. Porque assim, quando eu morro, eu termino essa vida, mas eu continuo existindo. E eu existo desde quando? Desde que Deus me criou como alma, como princípio inteligente individualizado. E isso não vai terminar nunca mais. Então, essa eternidade, essa vida eterna, para mim a existência. E o que é vida? Vida são esses capítulos que eu vou vivendo, que vão me trazer a interface com a matéria e vão deixar com que eu experimente situações, dificuldades, coisas boas. E essa vida, essa relação minha com a matéria é que me ensina. Porque dentro desse sabor que a vida me dá, eu vou experimentar coisas que eu falo, não, isso aqui é ruim, eu não quero.
E eu vou experimentar coisas que eu vou falar, isso é legal, eu quero mais vezes, né? Se você experimentou quiabo e não gostou, você não vai ficar tentando comer quiabo todo dia para ver se você gosta. Não gostei, não quero mais. Agora, se você comeu e gostou, fala assim, opa, onde que tem quiabo? Quero mais. Não é assim? E é assim que a gente aprende. Por isso que o aprendizado, ele é muito fortemente ligado à experiência. E a experiência é inalienavelmente ligada ao erro. Porque quando a gente está aprendendo, a gente experimenta, às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando não dá certo, foi inútil? Não. Quando não dá certo, às vezes é mais útil do que quando dá. Porque você para pensar, por que não deu certo? Eu não quero mais isso, como é que eu cheguei aqui? Então, a tentativa e o acerto, a tentativa e o erro são os mecanismos de aprendizado, são os mecanismos pedagógicos, né? Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. A gente não aprende a andar sem cair, né? E se você não cai, é porque você não tentou. Se você não tenta, você não aprende, né? Então, assim, eu conheço algumas pessoas que têm medo de errar, têm vergonha de errar, principalmente quando é alguma coisa pública. Por exemplo, tentar jogar futebol. Eu joguei futebol bastante, sempre fui ruim, sempre fui péssimo. Como jogador de futebol, eu sou um ótimo palestrante, né? Mas eu sempre tentei. E eu dava risada quando eu fazia as coisas erradas, né? Depois eu fui pro gol. Tentei jogar no gol, mas com esse tamanho todo que eu tenho, não dava muito certo eu jogar no gol. Então eu desisti da minha carreira futebolística. Mas eu fui lá e eu melhorei. Da vez que eu comecei a jogar até a última vez que eu desisti, eu fui melhorando, né? Nunca cheguei a ser nada que preste, mas eu era um ruim, menos ruim do que quando eu comecei. Eu uso sempre essa frase quando eu falo de mediunidade, mas serve aqui também. Se você nasceu lagartixa, nunca vai ser jacaré, né? Você pode até ser uma lagartixa parruda, malhada, mas não vai ser jacaré, né? Então, se aquele aspecto da sua vida é um aspecto que te traz prazer, que você julga que vale a pena, então seja uma lagartixa malhada, parruda, fortinha. Você vai ser a melhor das lagartixas, tá bom, né? Isso traz algum propósito para você? Isso te traz faz sentido para você? Então, vamos lá. Então, se você parar para pensar bem, o que você tem de sentido para a tua vida tem que estar incluído no que faz sentido para a tua existência. Porque se a vida é um capítulo da existência, não é? Como é que você vai ter um sentido para a vida que não vai ser utilizável na sua existência? Porque a vida termina. É a mesma coisa que eu escrevi um livro falando sobre... Eu vou lá, você vai comprar o meu livro lá, da alma ao corpo físico, e eu vou falar da relação entre o espírito e o corpo físico. Aí você está lendo, aí chega no capítulo 14 lá, um capítulo sobre como fazer omelete com queijo. E você fala, bom, onde que ele vai chegar com isso? Você lê o capítulo, no final do capítulo, você fala assim, e aí? O que ele vai fazer com isso? É a mesma coisa que você ter uma vida que vai ser dedicada a um objetivo que não vai se encaixar em lugar nenhum da tua existência, que não vai fazer, não vai produzir nada de bom, não vai te ensinar nada de produtivo, né? Eu acho até que a espiritualidade não deixa a gente fazer isso, porque a gente tenta, né? A gente tenta. Então, quando eu falo da vida, eu falo da existência, porque ela é mais importante do que o capítulo, do que a vida. Então, vamos lá. Terminamos de preencher nossas caixinhas. O que a gente vai falar sobre o sentido da vida? A gente vai falar sobre qual a direção que nós estamos dando para a nossa encarnação, mas que faça sentido para a nossa existência, que seja útil para a nossa existência, né? Eu não sei quanto a vocês, mas só isso já dá o que pensar, né?
Já dá o que pensar. Por quê? Porque normalmente a gente vai sendo levado pelo turbilhão da rotina, do dia a dia. Os nossos momentos de lucidez, eles vão ficando escassos, né? Eu tenho essa sensação às vezes, que quando eu sento, ontem eu sentei, que eu tinha essa palestra pronta, mas ela era antiga e eu já tinha mudado algumas coisas na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou preparar de novo. Eu sentei e comecei a refazer. E aí teve um certo momento que eu me senti tão bem, eu falei assim, nossa, estou tendo um momento de lucidez, né? É tão bom isso. Então, por que você levantou de manhã hoje para vir aqui? Né? Pra você chegar aqui às 8, você levantou, pelo menos você levantou às 7 horas. Por que você levantou? Você não podia ficar dormindo? Por que você levantou? Porque você queria você queria receber alguma coisa que durante a semana você não tem, né? Mesmo que eu não faça uma palestra satisfatória, você veio aqui disposto a pensar, a pensar o que significa isso, o que isso pode ser útil para mim, para minha vida, para minha existência, em que eu posso melhorar a direção que eu estou dando para a minha vida agora. Não é isso? Pô, essa resposta eu não posso te dar. Eu estou buscando para mim, né? Mas o que a gente pode fazer é repartir as nossas conclusões que dão as ferramentas para a gente fazer o caminho, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso, já que a gente entende do que nós estamos falando. Uma vez eu assisti uma palestra de um psiquiatra, o Sérgio Lopes, lá de Pelotas, em que ele citou um autor que eu já tinha ouvido falar anteriormente, mas nunca tinha dado muita atenção, chama Viktor Frankl. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O Viktor Frankl, ele era um médico austríaco, psiquiatra e neurologista, e era judeu. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele foi parar em Auschwitz. Ele estava com uma obra, um trabalho que ele ia defender o doutorado dele, e esse trabalho dele já tinha a ideia do que depois ele chamou de logoterapia. Logoterapia significa a terapia do sentido, a terapia do propósito. Olha que legal. Ou seja, ele já tinha sacado que se as pessoas têm um sentido, têm um propósito, a vida delas é melhor. Ele tem uma frase que ficou famosa e que, na verdade, essa frase é de Nietzsche, o filósofo materialista, que ele falava assim, que se você tem um porquê, você suporta quase qualquer como. Ou seja, se... vamos falar do sentido da vida de eu levantar às 5 horas da manhã para ir correr. Eu levanto às 5 horas da manhã, está escuro, eu falo assim, o que eu estou fazendo? Aí eu olho para a cama, tão gostosinha, eu falo assim, podia estar deitado ali. Mas aí eu penso, o tempo está avançando, o meu colesterol está aumentando, né? Eu estou envelhecendo. Se eu não fizer atividade física, eu vou morrer antes, ou o que é pior, se eu não desencarno, eu posso ter um AVC e perder minha autonomia. Para mim o inferno é a perda da autonomia. Aí o que acontece? Eu levanto e vou correr. Aí na hora que eu estou correndo, se está calor, está calor, se está frio, está frio, se chove, está chovendo. Que nem eu falo assim, se correr fosse bom, a melhor parte não era quando eu terminasse, né? Quando eu termino, você fala assim, que bom, terminou, estou me sentindo tão bem, nossa, correr é bom. Não, correr é ruim, por isso que quando termina você se sente bem. Mas me faz bem, eu não consegui colocar nada no lugar que me desse a oportunidade de manter o meu peso e de ter parei de tomar remédio de pressão, que eu já estava tomando, minha vida melhorou. Então por que eu levanto de manhã para correr às 5 da manhã? Porque eu não posso acordar mais tarde, senão eu chego atrasado na escola e o Marcelo fica bravo comigo. E se eu levantar, se eu não levantar, eu não vou correr e aí a minha saúde vai embora. Então veja, eu tenho um porquê levantar às 5 da manhã. E esse porquê é suficiente para mim, para me fazer levantar e correr.
né? Então, quando o Nietzsche fala que quando você tem um porquê, você suporta quase qualquer como, significa o seguinte: quando eu tenho um objetivo, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu estou disposto a superar determinados obstáculos, determinadas dificuldades, tá? E quando o Viktor Frankl foi para o campo de concentração, a única coisa que ele não queria é que tirassem o trabalho dele da mão dele. E ele conta no livro dele, O Sentido da Vida, ele conta que tiraram as roupas dele, todos os pertences dele, rasparam todos os pelos do corpo dele e deram para ele uma roupa do campo de concentração que tinha um número que já era de alguém que tinha morrido, a roupa era usada. E aí ele fala: tiraram toda a minha individualidade, eles varreram tudo que eu tinha de diferente e levaram o trabalho dele embora. Óbvio, tiraram a roupa, não iam deixar ele com uma brochura com o estudo dele. Jogaram fora. Durante todo o tempo em que ele ficou, ele foi para Dachau, né? Ele esteve em Auschwitz, e durante todo esse período ele procurou fazer da experiência um laboratório da teoria dele da logoterapia. Não só o que ele estava sentindo e as coisas que ele queria, mas também o que ele via nos seus companheiros de jornada lá dentro do campo de concentração. E ele sobreviveu ao campo de concentração, e depois que ele sobreviveu, ele escreveu provavelmente um trabalho muito melhor e mais completo do que aquele que levaram dele quando ele entrou no campo de concentração. E ele fala exatamente isso: o que segurava ele nos momentos mais difíceis era a perspectiva de que ele sentia que ele tinha uma verdade para dizer para as pessoas. Ele sentia que ele tinha encontrado um caminho seguro para você enfrentar as maiores dificuldades da vida. Eu não consigo imaginar nada pior do que o que ele passou. Não consigo imaginar. E a descrição que ele faz é uma descrição científica sobre o campo de concentração e ainda assim dramática, não é? E quando ele saiu e ele conseguiu enfrentar aquilo tudo, porque ele tinha isso na cabeça: eu preciso escrever e publicar o meu artigo, eu preciso produzir, comunicar essa ideia que eu estou tendo aqui. E ele conseguiu fazer isso. E durante os períodos mais difíceis, ele pensava nisso. Ele falava assim: não, eu preciso aguentar, porque eu tenho que sair daqui, porque eu tenho que escrever o meu trabalho. Eu vou confessar um pecadinho meu. Uma vez eu estava fazendo uma palestra em Recife. E o pior é que eu estava contando isso para um amigo outro dia. Ele falou: eu assisti essa palestra no YouTube. Eu tinha esperança que não tinha sido registrada, porque eu nem lembro do que eu falei. E no final alguém falou assim: doutor, o senhor que é privilegiado, é um médico privilegiado, o que o senhor tem a dizer sobre tal coisa? Eu nem respondi a pergunta para ele, porque eu me senti particularmente ofendido do privilegiado. Eu sou privilegiado mesmo, mas não porque eu sou médico. Eu sou privilegiado porque eu nasci na família que eu nasci, com o pai e a mãe que eu tive, porque o meu pai ralou pra caramba para pagar a faculdade de medicina, porque eu não conseguia entrar na pública, porque eu tenho uma mãe que até hoje ela tem o sexto sentido dela, que eu tô com dor de cabeça, ela me liga para tirar o meu quebrante e passa a dor de cabeça quando ela tira o quebrante. Eu tenho o privilégio de ter tido uma irmã que, na hora que as coisas ficaram muito feias lá em casa e que não tinha dinheiro para fazer supermercado, ela segurou as pontas, porque ela sabia que o irmão dela estava seguindo o caminho dele e ia realizar um sonho dele, que era ser médico. Então, quando os meus primos iam lá em casa no sábado: vamos jogar bola, ou eles chegavam à noite lá: vamos para balada. Na minha época não chamava balada, né? A gente saía, não sei, não tinha nome específico. Eu falava: não dá, porque eu tenho que estudar. Mas você vai estudar para quê? Eu preciso passar na faculdade. E eu fazia colégio do estado. Eu não tive geografia, por exemplo, porque a minha professora de geografia nunca ia. Ela ia uma vez por mês dar aula pra gente. Então eu não tive geografia. Aí quando chegou na hora de prestar o vestibular, eu precisei correr atrás.
Então eu estudava de tarde, eu estudava de noite, eu estudava de sábado, eu estudava de domingo. Cadê o privilégio? E por que eu fazia isso? Por que eu não ia jogar bola? Por que eu não saía à noite com os meus amigos? Porque eu tinha um objetivo. Eu queria ser médico. Aí eu falei, agora eu entrei, vai ficar tudo bem. Ficou nada. Entrar é fácil, sair é difícil pra caramba. Não é? Era o dia inteiro tendo aula. Ah, vai ter prova. O que cai na prova? Cai tal e tal assunto. Aí você ia pegar um livro para ler, era metade do livro. Tinha 400 páginas para ler. Mas a prova é amanhã. Então, por que você não leu antes? E aí as coisas foram acontecendo. Depois tive que estudar para entrar na residência. Não tem privilégio, gente. E não é porque eu sou coitadinho. É assim para todo mundo. As coisas que valem a pena são aquelas coisas que você escolheu. O sentido que você deu para a sua vida. E você colocou a tua energia naquilo e você foi atrás. E quando você alcança aquilo, te dá uma realização que é muito maior do que qualquer tipo de dinheiro que você possa ganhar. Não é? A gente acha muitas vezes que ser bem sucedido é ganhar dinheiro. E isso é absolutamente falso. Então, pensa bem. Você vai encarnar, você está desencarnado, você vai encarnar, vai lá no Ministério da Reencarnação. Aí você entra para fazer uma primeira reunião com o pessoal lá. Aí você chega com o seu projeto mirabolante. Aí eles vão falar assim, olha amigo, não vai dar, você não vai aguentar isso aí, né? Você vai... Não, porque eu imagino eu pedindo, eu queria vir bonito, inteligente, né? Caridoso, eu queria vir Jesus Cristo, por exemplo, né? Não dá, não cabe, né? Então eles vão te dar uma balizada assim para ver, olha, tá, mas quem sabe vamos diminuir tua altura um pouquinho, pelo menos o olho azul não, deixa o olho castanho, tá bom, você, né? Mas magrinho, bom, você vai ter que correr, vai correr, você vai correr? Vou. Lá a gente topa tudo, né? Quando chegar aqui é que o negócio pega, né? Aí vem. Já foi difícil pra caramba convencer, fazer um acordo com eles lá. Aí você vem. Aí você nasce. Aí primeiro só chora, faz cocô, não é assim? Depois você tem que aprender a andar, você tem que aprender a falar, você tem que aprender a escrever, você tem que aprender a comer, você tem que aprender tudo na vida, não é assim? Na hora que você aprendeu tudo, aí você entra na adolescência. Ai, meu Deus. Não dá saudade não, né? Nem de ser adolescente, nem de ter um em casa. Não dá saudade. Então, você já não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo ali, você não sabe nem se você é aquilo que disseram para você que você era, ou aquilo que a tua pineal abriu e está vindo do teu passado. Você não sabe. Você está completamente perdido. É a última fase de você escolher as forças que vão liderar a tua vida para tirar o vetor que vai ser a tua personalidade atual, para onde eu vou, né? Beleza. Aí você passa a adolescência, você vai fazer o quê? Você vai para a faculdade, você vai estudar, porque você quer construir o seu futuro. Olha que coisa mais ridícula, pensa bem. Aí você vai estudar, aí você vai se formar, aí quando você se forma, você vai trabalhar. Aí quando você trabalha, aí você vai casar, e depois você vai ter o filho, depois você vai... E aí você vai investir um monte de coisa para conquistar um monte de coisa que no final não vai servir para a tua existência, vai ficar tudo aqui. Ontem na reunião mediúnica tive um diálogo lá, a Regina estava lá. E o espírito começou assim, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. E eu perguntei para ele, o que você perdeu? Porque meu pai deixou uma fortuna e eu e meu irmão perdemos tudo. Eu falei, amigo, você não perdeu nada. Aquilo nunca foi teu. Você trouxe o talão de cheque? Cadê o teu talão de cheque? Agora, cadê o teu cartão de crédito? Não tem, isso não existe. Ficou tudo lá atrás. E olha, a gente passa mais da metade da nossa vida para construir esse castelo de areia na beira do mar, que se não for o vento, a água leva. E aí você desencarna e você pensa assim, nossa, quanta coisa eu fiz, quanto esforço eu fiz para nada.
perdi tudo. Né? Na verdade, não perdeu nada. É que você também não construiu nada. Você precisa pensar em alguma coisa que te traga algo que vai além do que você conquistou. Óbvio, ninguém está falando aqui que você tem que andar de chinelo e ser... Eu não sou franciscano, infelizmente, ainda demora muito para chegar lá. Mas o fato de eu ter me formado médico me realizou como pessoa, porque eu amo o que eu faço. E todas as vezes que eu consigo ajudar alguém, ou eu consigo chegar num diagnóstico, ou eu consigo, o paciente fala assim para mim, puxa, eu melhorei. Aquilo me traz um bem-estar que faz sentido para mim. É doce o sabor, é suave o tato, é legal, né? Agora, a maior parte de nós passa a sua encarnação inteira despejando toda a sua energia em uma coisa absolutamente falsa, mas precisa ter. Então, uma das definições de espiritualidade que eu gosto é de uma pesquisadora americana da Universidade George Washington, que se chama Cristina Pruszkowski. A Cristina, ela fala que a espiritualidade é a busca do significado e do propósito da vida. Muita gente não gosta dessa definição dela, porque depois ela põe uma vírgula e ela fala que esse significado ou propósito pode ser isso, aquilo, aquilo. Ou seja, ela inclui as questões materiais no propósito. Ela não está errada. Quem está errado é quem colocou como propósito de vida ficar rico. Porque você fez a faculdade, você formou, você trabalhou, aí você ganhou dinheiro, você conseguiu comprar seu primeiro carro zero, depois você conseguiu comprar a sua primeira casa, depois você casou, aí os seus filhos estão crescendo, e agora você acabou de pagar a sua primeira casa, você quer uma casa maior, aí você compra uma casa maior, mais chique, e aí você troca de carro, você põe um carro mais chique, e aí, agora, acabou? Não, agora eu quero viajar, e você viaja. E agora, acabou? Não, agora eu quero um carro mais chique, mais legal, mais... E cada vez você vai escalando dentro de uma necessidade que é absolutamente falsa. E aí o que acontece? O primeiro carro zero, eu não vou nunca esquecer, o meu primeiro carro foi um Fusquinha 1978. Ele chamava Willy. Ele tinha um adesivo que foi batizado. Ele tinha madrinha. Então o meu Fusca era praticamente uma entidade. Quando eu peguei ele, já era velhinho, mas eu cuidei tão bem dele que quando ele fundiu o motor, parecia que ele era zero. Parecia zero, né? Eu tive um monte de outros carros depois dele. Não lembro de nenhum deles. Lembro do Fusquinha, né? Porque foi muito difícil de conseguir. Eu tinha muito amor por aquele carro. E eu adoro o carro até hoje, mas eu cuidava dele como se ele fosse meu filho, né? Foi o dinheiro que eu gastei, ou a tecnologia que ele tinha? Não. Era o fato de eu ter conquistado, né? Então, quem fica buscando o sentido da vida nessas questões que são falsas, são vazias, ele não acha nunca, né? Não sei se vocês já pararam para se perguntar isso. Por que o político corrupto não parou de roubar depois dos 10 milhões de dólares? Porque ele ganhou o primeiro milhão, ele ficou feliz um mês. Quando ele ganhou os primeiros 10 milhões, ele ficou feliz um dia. E agora ele quer ganhar 100 milhões para ficar feliz algumas horas. Porque você vai percebendo o vazio que aquilo te dá. E já não tem mais aquele conteúdo da conquista, da etapa vencida, não é? Então, se você usa as suas conquistas materiais dentro desse paradigma, dentro dessa perspectiva de que são vitórias, que você está galgando andares e isso te traz prazer, muito legal, está funcionando, mas isso não vai servir para a tua existência. No máximo vai te ajudar nesse capítulo aqui que você está vivendo agora. Onde é que você vai encontrar o transcendente? O que é o transcendente? O transcendente é aquele sentido que não termina com o capítulo. O transcendente é aquele sentido, é aquele porquê que não termina quando você conquista a tua casa, o teu carro, ou quando você se forma. O transcendente é aquele objetivo, é aquele propósito
que vai estar sempre perto de você e sempre dando para você o vigor, o vício que é próprio do princípio inteligente, que é a vontade de ser melhor, a vontade de crescer, a vontade de evoluir. Esse é o princípio, evoluir. O que é evoluir, afinal? Aprender, conquistar conhecimento, atingir a perfectitude, né? Eu uso essa palavra, tem dicionário que não tem essa palavra, mas atingir a perfeição, se para muita gente perfeito só Deus, então eu não posso ser perfeito, eu vou ser perfectível, né? Tudo bem. Mas o importante é que eu estou pensando nisso. E a hora que você encontra isso, é um tesouro que nunca mais você vai perder. Para onde você for, como disse Emmanuel para Chico Xavier, nas alfândegas da morte, será tirado de você tudo que você não usará, que são todos esses bens e os títulos e os cargos. Isso daí tudo vai embora. E o que eles vão te dar em troca para você entrar no mundo espiritual? Eles vão te dar tudo aquilo que você fez usando os teus títulos, usando o teu conhecimento, usando as tuas posses em benefício dos outros. Quer dizer, o que foi te dado ou o que você conquistou não vai ficar com você, é emprestado. É igual os talentos que o mestre deu para os trabalhadores. Eu pego o talento que não é meu, é dele, mas eu multiplico, eu divido, eu faço aquilo florescer. Para quê? Para depois, quando ele voltar, eu falar: olha, você me deu um talento, eu estou te devolvendo 100. E ele vai falar: muito bem, você entendeu, não é? Então, dentro dessa perspectiva, quando eu recebo as oportunidades que eu tenho nesta encarnação, se eu usar isso em benefício dos outros, então quando eu chegar lá, o meu diploma não vai para o plano espiritual, mas aquilo que eu fiz com ele vai, seja para o bem, seja para o mal. Se eu me recusei a atender alguém porque ele não podia pagar, se eu não quis ajudar alguém porque eu queria alguma recompensa, se eu deixei de usar o que eu sabia para prejudicar o outro, para forçar ele a ter que usar os meus conhecimentos, então o que eu vou receber em troca não é uma coisa boa, mas vai me ensinar: olha, se você receber essa oportunidade de novo, por que você não usa diferente? Né? Então, a reflexão que eu faço é essa. Eu consegui encontrar um sentido poderoso para a minha vida, porque assim, durante muito tempo o propósito meu era entrar na faculdade de medicina, depois meu propósito era sair da faculdade, depois meu propósito era ser um bom médico. E aí chegou um momento em que eu lembro que eu fiquei um pouco perdido, parecia que tinha um vazio assim, não é? E aí um colega muito querido, José Nilson Nunes Freire, lá de Santos, chegou para mim e falou assim: Décio, escreve um livro de fisiologia e espiritualidade. E ele ali me deu um novo sentido, e eu comecei a escrever. E aí eu encontrei uma pessoa que solidificou esse novo sentido para mim, chamada doutora Marlene Rossi Severino Nobre. E ela chegou para mim e falou assim: eu tenho uma coisa para você, eu vou te oferecer uma oportunidade aqui, olha, o que você acha? E aquilo fez um sentido para mim que não vai mudar mais com o tempo. Se eu tiver com 80, 100 anos, quando eu desencarnar, eu vou continuar tendo esse propósito. É uma coisa real. E aí a gente volta para o Viktor Frankl, e ele fala assim: o importante é ter um propósito, porque se você tem, você vai enfrentar os obstáculos para atingir aquele propósito. Mas depois que ele saiu, depois que ele escreveu, depois que ele publicou a tese dele, o que ele vai fazer?
né? Qual é o propósito perene que permanece? Eu acho que eu sei qual foi o dele. Ele conta no livro dele que teve uma sessão espírita mediúnica dentro de Auschwitz. E quem pediu a reunião foi o diretor, o alemão que estava lá dirigindo, e chamou ele para participar porque sabia que ele era psiquiatra. E ele presenciou uma reunião com mediunidade em Auschwitz. Você vê que o Senhor não abandona os seus filhos nunca, não é verdade? Então eu tenho para mim que Viktor Frankl teve esse desdobramento espiritual depois, para dar esse sentido, né? E que você consiga extrair desse capítulo da sua vida algo que você realmente consiga levar de maneira perene como um propósito, como um significado que realmente vale a pena. Tem uma historinha que eu não consegui achar o autor, e ela também não tem muito final, mas eu acho interessante, que ela fala assim: um indivíduo morreu, desencarnou, passou pelo túnel, chegou do lado de lá, tinha lá o ser de luz. Aí o ser de luz pergunta assim para ele: quem é você? E ele responde, vamos supor que fosse eu: eu sou o Décio. Não perguntei seu nome. Quem é você? Eu sou o Décio, médico, cirurgião, endoscopista. Não perguntei sua profissão. Perguntei quem é você. Bom, eu sou espírita. Não perguntei sua fé, não perguntei o seu conteúdo, perguntei quem é você. Eu falei: amigo, então eu não sei. Então volta lá e descobre. Talvez a gente esteja nessa, tentando descobrir quem a gente é. E quem nós somos vai muito além dos cargos, dos títulos, dos nomes, dos diplomas, até do conhecimento. Porque eu posso ter um conhecimento fantástico. Se eu não dividir, eu estou dizendo que eu sou muito, muito pequeno, né? Então, dei alguma coisa para vocês pensarem, né? Para mim também. Eu espero que os seus propósitos estejam claros. Se não estiverem, clareiem, porque a vida fica mais fácil, mais útil. Muito obrigado. Então eu estou aqui para agradecer a palestra do Décio, agradecer a presença de todos vocês, dizer que se eu chegar lá e perguntar quem é você, eu já sei o que responder. Eu sou um ser criado por Deus com muito amor, um ser especialmente criado por Deus, que estava encarnado na Terra no período em que tinha 8 bilhões de outros seres igualmente criados por Deus e encarnados na Terra naquele período, e que fez o seu melhor. Talvez esse possa ser um dos sentidos da nossa vida, não é isso? Fazer o nosso melhor. O Espiritismo, ele nasce como uma ciência estudando a mediunidade e comprova por A mais B a existência da alma. Pode recusar, pode dizer que é pseudociência, que nem o artigo que nós estudamos. É uma ciência que comprova a existência da alma por A mais B. Somos almas criadas por Deus que vamos viver para sempre. E a pergunta mais importante é: o que eu posso fazer para ficar melhor quando eu chegar lá e me perguntarem quem é você? O Espiritismo é um dos caminhos que pode nos ajudar nesse sentido, que pode nos dar sentido à vida, nos ajudar a decidir qual é o sentido da vida. É o melhor? Para mim, sim. Para você, talvez. Para outro, não. Isso não importa, mas para mim traz uma ajuda para encontrar o melhor caminho no sentido da minha existência. Facilita, ajuda a escolher o sentido da vida e me dá uma direção. No lema que o Allan Kardec cunhou: fora da caridade não há salvação. Não na caridade simples, mas no sentido ampliado dela. Então, após ouvir o Décio, eu já estou todo empolgado com novas ideias para pensar. Eu agradeço muito. Agradeço a presença de cada um de vocês, as pessoas que vão assistir as gravações, que assistiram aqui conosco, e fica então o convite todo sábado, nesse horário aqui em Campo Grande, das 8 às 9,
a gente se reúne, conversa, troca ideias, lê, estuda, interpreta, tenta entender e colocar na nossa prática diária os ensinamentos que o Allan Kardec compilou em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo sábado, ininterruptamente, temos as reuniões aqui, estão todos convidados a virem participar presencialmente. Eu sou entusiasta da reunião presencial, eu acho que energias circulam mais intensas. Quando eu assisto as gravações, eu também sinto essas energias, mas eu não sinto-as tão intensas. É muito agradável a convivência, a oportunidade de encontrar todos vocês. E eu encerro então convidando a Dona Francisca, que vai fazer a prece de encerramento. Venha fazer a prece, que sempre nos encanta. E o Sr. Carlos vai fazer algumas palavrinhas também. Muito obrigado a todos, em especial ao Décio. Está convidado a participar outras vezes. Nós temos um encontro marcado 17 de abril, falando sobre a revolução que foi o livro e que é o Livro dos Espíritos. E no dia seguinte completa aniversário o Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos. O Dr. Marcelo falou alguma coisa que mexeu comigo, que eu tinha que comunicar também a vocês. É mais ou menos o seguinte: a palestra do Dr. Décio, eu não tenho nem o que falar. Vocês, cada um, analisem e cada um vai aproveitar de acordo com a sua capacidade. Mas nós precisamos nos capacitando dia após dia, momento após momento, oportunidades, através das oportunidades que surgem. É que eu lembrei de um fato muito interessante. Certa ocasião, só vou falar esse fato e a Dona Francisca vai fazer a prece de encerramento. Certa ocasião eu estava conversando com Chico Xavier pessoalmente. De repente ele me fez uma pergunta, acho que para me provocar, e ele chegou para mim e falou assim: Carlos, o seu passado está na antiga Prússia ou na Bavária? Certamente porque ele sabia que eu gostava da Alemanha e viajava para lá. E eu, então, naquele afã de querer responder, pensando que eu sei alguma coisa, porque na realidade nada sei, eu respondi para ele assim: tá todo na Bavária, porque a Bavária é um lugar que eu gosto muito, nas cidades, nos lugares, né? Aliás, até filmamos o Dr. Décio na Bavária, né, em Munique, né? E ele deu uma risada, não é risada, deu um sorriso, mostrou-se muito alegre e respondeu assim para mim, que encaixa justamente na palestra de hoje: Carlos, seu passado não está nem na Prússia nem na Bavária. Seu passado está aí todinho com você. Aonde você estiver, aí está o seu passado, aí está a sua vida. Então eu fico pensando, com essa palestra que o Dr. Décio fez, cada um de nós não vai poder jogar: eu confio que tal pessoa, tal espírito vai resolver meu problema, eu vou desencarnar e eu desencarnando vai estar me esperando tal espírito e tal espírito, porque eu tive no centro, fiquei 30 anos e tal. Não, nós somos únicos, nós criamos a nossa felicidade ou os nossos novos desafios. A palestra do Dr. Décio veio simplesmente mostrar para nós que nós temos que entender que somos responsáveis por nós, pelos nossos atos, no dia a dia, das oportunidades que surgem. E a gente aproveita ou não aproveita? E eu parabenizo todos vocês que estão aqui, encarnados e desencarnados, porque muitas pessoas imaginam que aqui, se tivesse só 5, 6 pessoas, seriam só essas que estariam assistindo. Não, aqui muitos espíritos são trazidos para assistir tudo o que acontece aqui. Mesmo que tenha 2, 3 espíritos, aqui terá sempre encarnados, terá sempre um número bem maior de desencarnados. Desculpem, gente, eu falei muito, mas aqui é para sedimentar em nós essa palestra do Dr. Décio. Dona Francisca, tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem que a Viviane vai ler a mensagem que ela recebeu. E depois da mensagem da Viviane, a Dona Francisca já pode vir fazer a prece. Olá, pessoal. Vocês me desculpem porque a mensagem veio assim. Vai ser um pouquinho complicada para ler, mas vamos lá. Deixa eu ver até onde. Da existência que veio da única consciência
emana a cristalização de tudo que há, o pensamento que tudo cria, que é aparente, para ser experienciado, apreciado, aprendido pelos órgãos dos sentidos. E quando vós descobrir que és um com todo, virá o verdadeiro conhecimento. Gratidão. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, da espiritualidade amiga desta casa que nos acolhe, neste dia em que é tão importante essa oportunidade do aprendizado, do sentido da vida. Qual será o sentido da nossa vida, de cada um de nós? Só Jesus, só Deus, que poderá um dia, talvez, com o passar do tempo, nas encarnações sucessivas, e nos mostrando que somos capazes de dar um sentido para a nossa vida. Mas nós, como pequeninos que somos, queremos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que temos hoje de estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre o sentido da vida. Que sejamos caridosos, que sejamos humildes, pacientes, resignados diante das dores. Que possamos suportar as nossas provas, tendo como meta o nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui veio nos ensinar, através do seu Evangelho, os caminhos que deveremos trilhar, se formos capazes de exemplificar a cada dia, começando por nós mesmos, dentro de nós, dentro do nosso coração, no nosso pensamento, nos nossos falar, no nosso agir, no nosso caminhar. Que esta luz que aqui está neste momento possa adentrar em todos os lugares onde paira a dor e o sofrimento, mas que também conforte aqueles que já trabalham por esse sentido da vida, de mostrar para nós que nós somos capazes, que nós somos filhos de Deus. Sendo assim, temos capacidade, pois temos a sua essência em nós, de nos transformarmos e prosseguirmos por essa caminhada evolutiva a todos os dias. Gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade, aos espíritos amigos que sustentam esta casa, ao irmãozinho Chico e tantos outros que aqui estão nos dando apoio para que possamos entender um pouquinho mais o sentido da vida. Graças a Deus, graças a Jesus.